Olá, meus irmãos, compartilhando uma palavra. Hoje, dois versículos rápidos em dois capítulos diferentes. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, certamente você morrerá. Agora, capítulo 3, versículo 19. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Meus irmãos, esse é um tema em que as pessoas não gostam muito. No versículo 2, no capítulo 2, perdão, no versículo 17, você para pensar e faz a seguinte pergunta: se Deus disse comer para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele comeu, por que ele não morreu imediatamente? A resposta a isso é simples. Primeira coisa, misericórdia. Segunda coisa, que a gente for pegar no hebraico, morrendo, morrerás, não é certamente morrerás, morrendo, morrerás. Significa o quê? Que quando ele começou a comer da árvore do bem e do mal, ele começou morrendo. Essa é a realidade muito dura da vida. A gente nasce e começa morrendo, até o dia que se cumpre. E no versículo 19 do capítulo 3, com o suor do teu rosto você comerá o pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, você é pó e ao pó voltará. Meus irmãos, essa é uma realidade. Deus deu aquela sentença à humanidade na queda, que é um relato da queda, morrerá. Mas Deus também foi misericordioso com Adão e Eva. Por quê? Ele vestiu-os com pele de animais, isso significa sacrifício. Ele sacrificou o animal porque Deus é o sumo sacerdote para perdão deles. Ainda, meus irmãos, naquela época, Jesus Cristo não havia vindo para nos resgatar. Então, Deus sacrificou o animal, já que ele era o sumo sacerdote, e foi o primeiro sacrifício animal feito, embora não esteja escrito, mas a gente pode inferir isso. E me chama a atenção essa frase: é pó, ao pó voltarás. Meus irmãos, no sermão de Padre Antônio Vieira, de 1672, ele define claramente o que é isso. Ele diz que a vida e a morte são análogas. Pulvi est, tu in pulverem revertis. Ou seja, o homem é pó e ao pó voltará. Mas é interessante a abordagem que ele faz, e é a mesma, como é que eu vou dizer? É o nosso dilema. A gente já sabe que se nasceu, começa a morrer. Essa é a verdade. E Eclesiastes é muito sábio quando fala lá que o homem tem que aproveitar, reconhecer a soberania de Deus e que ele não é o controlador da história. O homem não é o controlador da história. O controlador da história é Deus. E os planos de Deus são muito maiores que o nosso, e certamente é algo maior que o nosso. Mas Deus nos deu a salvação, que é livre, ela é pessoal, é intransferível. Bom, então, o homem é pó. Então, como diz o Padre Antônio Vieira, nós somos pó soprados pelo sopro divino que dá a vida, ou seja, nós somos pó andantes. Nós somos pó andantes. Ou seja, somos pó organizados. Esse é um tema que a gente acha até uma certa graça, né? Porque cabe aí uma série de perguntas. Quando a gente morre, a gente vai ser um pó desorganizado. Nós somos o pó em pé e vamos ser o pó desorganizado, como diz
Está muito bem escrito. E aí eu pergunto, você tem medo da morte? Eu tenho medo da morte? O que seria esse medo da morte, meus irmãos? Quem vive com medo da morte vive atormentado, é uma pessoa atormentada. Veja bem, o medo da morte é diferente do medo de sofrer. É outra história. O medo de sofrer é uma patologia. Você às vezes não tem nada para sofrer, está sofrendo. Isso é uma doença. O medo da morte é ilógico, porque a morte é inevitável. E nós temos a certeza, na fé em Jesus Cristo, que a nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa vida está em Jesus Cristo. Ele é o doador da vida. Então podemos ficar tranquilos. Ainda retornando à questão do pó, e vocês devem estar pensando, por que está rindo? Porque é engraçado. É engraçado. Eu perguntei, vocês têm medo da morte? Eu acho que não é bem da morte. A gente tem medo da vida. A maior parte das pessoas tem medo da vida. Aí você olha, como assim medo da vida? Porque a morte é um processo transitório aqui. Você vai para uma outra vida. Então você vai encarar uma outra vida, um outro nascimento. Ou uma outra morte. A questão do medo da morte física é a incerteza que você tem, e as pessoas que são fracas na fé ou não têm uma conversão, têm essa incerteza de que vão passar para uma vida ou para uma outra morte. Essa é a questão. É uma questão muito delicada, é uma questão que atormenta a humanidade inteira. Mas nós que somos convertidos e nascemos e temos na nossa liberdade, porque somos prisioneiros em Cristo, não enfrentamos esse problema. Porque você tem a certeza, nós nada somos pó, como diz muito bem o padre Antônio Vieira, no sermão dele lá de 1672, pó em pé, soprados pelo sopro de vida e organizados. Depois seremos pó desorganizados e deitados. E é muito interessante isso, porque tanto o versículo do capítulo 3, o versículo do capítulo 2, eles conversam entre si. Morrendo, quer dizer, que a gente morrendo, quando a gente morre na desobediência, foi o que aconteceu aí na idolatria de Adão e Eva, do seu egocentrismo, da sua egolatria, achando que podia viver sem Deus, isso é uma morte. Morrendo, morrerás. Esses dois versículos conversam entre si. Porque morrendo, morrerás. Ou seja, você hoje é um pó em pé, mas vai ser um pó deitado. Quando a gente nasce, e aí esse é o grande dilema, a gente nasce e começa morrendo. Ou seja, a gente tende para deitar, para uma desorganização do nosso pó em pé. Mas nós, cheios do Espírito Santo de Deus, não temos isso, porque nós temos em nós a certeza organizada da vida organizada e que nós somos vivificados por Cristo Jesus e pelo seu Santo Espírito. Basta crer, porque tenham certeza. Morrendo, morreremos. Seremos pó deitados, desorganizados, seremos, mas teremos a vida eterna organizada e como seres, pessoas organizadas no Cristo Senhor, no reino de Deus. Glória a Deus.